Queridos, nós estamos falando sobre o legado da fé. Começamos em Hebreus 12, lendo ali os 2 primeiros versículos. E agora eu gostaria de fazer uma pequena pausa aqui, retornando para o capítulo 11. E eu achei super interessante, eu estava lendo um comentário bíblico do grande reformador, João Calvino, que é uma referência para nós, Ele escreveu vários comentários a respeito de vários livros da Bíblia, e uma coisa que eu achei super interessante é que ele coloca os 3 versículos que nós lemos do capítulo 11 em conexão com o capítulo 10. E olha só que interessante, se você ler o versículo 39, que é o último versículo do capítulo 10, olha que interessante que fica. Olha só: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Interessante isso, Como que esses 3 versículos, na verdade, a gente chama de transição. É um parágrafo de transição que conecta tanto o assunto que veio antes, quanto prepara para o assunto que vai vir. E eu achei super interessante porque faz muito sentido. Porque no final do capítulo 10 ele está falando sobre perseverança. Ele está falando que nós não somos dos que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam. E aí ele faz uma conexão justamente com essa definição de fé, para nos mostrar algumas coisas importantes a respeito da fé. Porque a fé, ela envolve paciência e convicção. A fé envolve paciência e convicção. Guardou no seu coração? Porque são ferramentas muito importantes, é um entendimento muito importante para te ajudar em momentos decisivos na sua vida. Porque a fé nos faz ter a paciência para esperar, mas esperar com uma convicção, uma certeza no nosso coração de que nós alcançaremos. Prestou atenção nisso? Então, ao mesmo tempo que a fé me ensina a ter a convicção das coisas que vão acontecer, a fé não me deixa esmorecer. A fé que eu tenho em Deus, a fé que o Espírito Santo gerou no meu coração, por meio de Jesus Cristo, é uma fé que me mantém firme no propósito. Porque pensem bem vocês, quando a gente começa um projeto, quando a gente começa num novo emprego, quando a gente começa a nossa caminhada na fé, como é que é? A gente começa empolgado, a gente começa ali animado, tendo convicção de que a gente vai chegar, que a gente vai até o final, só que no meio do caminho vão acontecendo os percalços. Às vezes uma coisa aqui não sai do jeito que a gente quer, às vezes a gente fica enfermo, não consegue cumprir com aquele objetivo que a gente gostaria, coisas erradas acontecem, às vezes chove demais, às vezes faz sol demais, às vezes a gente está cansado demais. Enfim, muitas coisas vão acontecendo no meio do caminho, e aí a gente dá aquela esmorecida, muitas vezes a gente dá aquela desanimada, mas quando o Espírito Santo gera fé no nosso coração, a palavra de Deus está dizendo que essa fé tem 2 características muito importantes. É uma fé que nos ensina um caminho de paciência, de entendermos que nem tudo é na hora que a gente quer, nem tudo é do jeito que a gente quer, mas as coisas estão se encaixando. Uma das expressões que eu guardo no coração, porque ela, além de ser muito linda, ela é inspiradora e motivadora, foi o dia que eu ouvi uma palavra que diz assim: Deus trabalha no silêncio da noite. Eu achei isso demais. Deus trabalha no silêncio da noite. Aí até aquela frase do meu amigo, que eu já compartilhei com você, ele sempre, um amigo lá do IBEL, em 95 eu estudei no Instituto Bíblico Eduardo Lene, em Minas Gerais, e ele sempre acordava de madrugada para orar, e ele costumava dizer: eu oro de madrugada porque a fila é menor. Eu oro de madrugada porque a fila é menor. Brincadeira dele, mas eu entendo isso, ainda mais com essa frase que eu acabei de compartilhar com vocês. Deus trabalha no silêncio da noite. Significa que Deus trabalha só à noite? É claro que não. Significa que Deus tem o tempo dele.
E às vezes que a gente gostaria e a gente pede ao Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, Senhor, eu preciso da Tua direção, Senhor, fala comigo, e parece que está um silêncio constante. Não significa que Deus não esteja agindo, não significa que Deus não esteja fazendo. Deus está se movendo e Deus está movendo as coisas no tempo dEle, do jeito dEle, para que a obra dEle seja completa na sua vida. Quando a gente passa a entender isso, nós estamos vivendo uma das características que nós estamos aprendendo aqui hoje, que a fé em Deus, ela é uma fé que gera paz. A fé nos ensina a esperar. A fé nos ensina a esperar, porque nós cremos num Deus que está se movendo e que na hora dele, no tempo dele, as coisas vão acontecer. Uma das frases muito bacanas que eu ouvi recentemente, e eu achei demais, não sei quem foi que disse essa frase, mas a frase é muito boa. Ela disse que o tempo de Deus demora muito para ser de repente. Eu achei tão interessante isso. É um paradoxo, porque demora muito e é de repente. Significa o quê? Que o tempo certo é o tempo de Deus. Para nós pode estar demorando demais, mas Deus sabe a hora certa de fazer acontecer. É isso que o autor aos Hebreus está ministrando ao nosso coração, dizendo: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Mas não é só uma fé que fala assim, agora você senta aí e fica esperando. Não, é uma fé que gera uma certeza no seu coração, porque é a convicção de fatos que não se veem. O que o autor está querendo ministrar ao coração? O que Deus está falando conosco através do autor aos Hebreus? Ele está dizendo que aquele que espera, não espera porque não tem nada para fazer. Aquele que espera, espera com a convicção de que daqui a pouco vai acontecer algo tremendo do céu na terra. Daqui a pouco vai acontecer algo do coração de Deus no meu coração. Daqui a pouco vai acontecer um estrondo que vai vir do trono de Deus para mudar a minha realidade, para mudar a minha história. E como que a gente entende isso? Daí ele começa, e agora no versículo 2 ele começa a fazer um resumo do que ele vai tratar, citando os heróis da fé. Ele diz assim, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, porque eles esperaram com convicção. Você quer ter uma fé vencedora? Você espera com a convicção de que o tempo Deus está trabalhando para fazer acontecer. Deus está trabalhando para fazer acontecer na sua vida. Então, eu digo para você, aquiete o seu coração, continue trabalhando, continue esperando em Deus, porque Deus tem o tempo certo para fazer tudo acontecer. Você crê nisso ou não? Uma das coisas mais impactantes para mim, presbítero Carlos, é quando ele chega no final do capítulo 11, ele vai dizer assim, eles esperaram, mas não viram cumprir a promessa. Deus nos deu o privilégio, em outras palavras, de experimentarmos, nós experimentarmos o cumprimento da promessa, que era Cristo. Eles esperaram a chegada do Messias, que nós tivemos o privilégio de ver e caminhar com ele. E Jesus vai falar algo a Tomé, mais impactante ainda. Ele diz assim, Tomé, porque você viu, você creu. Bem-aventurado, felizes os que não viram, mas creram. Eles não viram e creram, eles são mais bem-aventurados do que você, que teve que ver para crer. Algo que Deus colocou no seu coração, que te faz prosseguir mesmo quando você tem vontade de parar. Isso chama-se fé. Há algo que Deus plantou na sua alma, que faz com que você tenha uma certeza inexplicável de que você nunca está sozinho, porque a presença do Todo-Poderoso te acompanha em todos os momentos da sua vida. Agora preste atenção, vou adiantar e vou para o versículo 3.
Ele diz que é pela fé que nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Ele está fazendo um convite para a gente olhar para Gênesis, no capítulo 1. Quando ele fala sobre isso, ele está convidando a gente a olhar novamente para o Deus Criador, lá de Gênesis, capítulo 1, em que a gente vê ali Deus dando uma palavra e dizendo, haja, e passava a existir. Haja luz, e houve luz. Haja os peixes no mar, e houve. E tudo aconteceu, porque Deus quis, e liberou a sua palavra para que aconteça. Ao mesmo tempo que esta palavra nos convida a olharmos para trás, para lembrarmos da criação, é uma palavra que nos faz olharmos para o nosso dia hoje, e para a realidade que nós estamos vivenciando hoje. Porque se o Deus que fez existir as coisas de forma que elas não existiam, fez com que se tornasse visível as coisas de modo que a gente não podia mensurar, para que a gente pudesse imaginar que elas pudessem existir, fica para nós a expectativa de que em cada situação que a gente está vivenciando hoje, é uma oportunidade de vermos Deus liberando uma palavra de milagre sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa saúde, sobre os nossos problemas. Todas as vezes que nós olhamos para esse texto, nós fazemos o exercício de olharmos para a criação e vermos o Deus que faz existir, para que possamos entender que hoje Deus continua fazendo as coisas acontecerem, porque Ele é Deus, o mesmo Deus. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Olha que bonito. Quem lembra do refrão? Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu serei, eu já sou em Cristo. Mas como que você pode dizer que você é mais que vencedor? Porque foi liberada uma palavra sobre a sua vida. Que a obra que Cristo fez na cruz é suficiente para transformar a nossa vida. Porque os céus se abrem por causa do nome de Jesus, por causa da obra de Jesus, por causa do sangue de Jesus. As coisas acontecem porque Jesus, Ele já conquistou todas as coisas para nós. E Deus vai liberando as coisas no tempo certo na nossa vida, porque Ele é que faz acontecer. Então, quem anda pela fé, não anda na expectativa de que, eu acredito que esse banco aqui, ele vai existir. Mas como que eu vou acreditar que ele vai existir? Eu já posso tocar nele, ele já existe, ele já é uma realidade. A fé não é para que a gente a use nas coisas que nós já estamos vendo aqui, mas a fé é justamente o recurso sobrenatural que Deus nos dá, mesmo que os nossos olhos não contemplem, mas tem no nosso coração a convicção de um Deus tão poderoso que pode fazer, ainda que eu não veja, porque a fé é isso. Porque se eu vejo não é fé, porque se eu toco não é fé. A fé é, eu não vejo, mas eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não é maravilhoso isso? Qual é o legado da fé, meus irmãos, que nós temos aqui para compartilhar hoje? Aqui nós acabamos de falar sobre o bom testemunho dos antigos. Lembramos do Deus que criou todas as coisas pela sua palavra e cremos, mediante a isto, que Deus faz do invisível o visível. Portanto, o que fica para nós como legado da fé? Eu preciso agora receber essa fé, ou melhor, fazer com que essa fé que eu recebi, ela continue
prevalecendo e movendo a minha vida, como moveu a vida daqueles que vieram antes de mim. Queridos, nós estamos no aniversário da nossa igreja. Nós recebemos um legado. E qual o legado? O legado de pessoas que lutaram, que batalharam para que as portas da igreja continuassem abertas, o evangelho continuasse sendo pregado. E esse evangelho chegou até nós, e nós não temos o direito de abrirmos mão deste grande privilégio, desse grande presente da herança que nós recebemos. Então agora o cajado está nas nossas mãos para que a gente possa levá-lo adiante. Lembra das Olimpíadas? Acende a tocha, e essa tocha ela vem percorrendo. Vocês já perceberam que o atleta que sai com a tocha não é o mesmo atleta que chega? Já perceberam isso ou não? Porque vai trocando de mão em mão, até chegar no final. O que Deus tem falado conosco nesses dias, e a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês, é que nós estamos nesse processo, em que um pega a tocha acesa e leva até quanto pode, e quando chega no final, o outro vai pegar essa tocha e vai levar adiante. Nós, como igreja, recebemos uma herança, e agora nós levamos adiante. Nós recebemos o evangelho e agora levamos adiante. Nós recebemos essa palavra de esperança e agora levamos adiante. Nós recebemos uma bênção e levamos adiante. Nós somos abençoados pela presença, pelo cuidado de Deus, e compartilhamos essa mensagem. Portanto, nosso desafio, nosso legado é manter a fé que declara o Deus Criador. Nosso legado é manter a fé que declara um Deus que age de maneira invisível para tornar todas as coisas visíveis. Deus está abençoando a sua vida para fazer de você um abençoador. Onde está o legado da fé? É eu fazer com que essa fé que está no meu coração, ela seja tão radiante, e eu buscar no Senhor esse poder e graça, para que essa fé seja tão poderosa, ao ponto dessa chama jamais apagar, ao ponto dessa chama brilhar e tocar outros corações, para que esses corações sejam abençoados da mesma maneira como eu fui. E para terminar, é inevitável não pedir a você que olhe o versículo 6. Aonde o autor aos Hebreus, ele vai falar para a gente algo fundamental a respeito da fé. Ele diz que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. É essa fé, meus irmãos, que toca o coração de Deus. É essa fé que toca o trono de Deus. Essa fé que nos move diante do Senhor para continuarmos acreditando, principalmente nos tempos mais difíceis. Porque olhamos para trás e vemos um Deus que com a sua palavra fez tudo acontecer. Olhamos para agora e continuamos crendo que Deus continua fazendo, apesar das circunstâncias. O legado da fé é: eu vou continuar firme, independentemente da situação, porque eu creio que Deus está comigo. Ele é fiel, Ele é que me sustenta, Ele é que me ajuda, Ele é que me guarda. Amém?